Olá, amigos, sejam muito bem-vindos à nossa casa, ao Instituto Espírita Obreiros do Bem. Estamos todos transmitindo dos nossos lares, mas sempre passando uma mensagem do Espiritismo, do Evangelho de Jesus, nesses momentos difíceis que temos vivido, nesse mais de um ano que nós estamos passando por esse momento de pandemia, não só no nosso país, mas em todo o mundo. Eu me chamo Sandro e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o tema perda de entes queridos. Mas antes disso, nós gostaríamos de deixar alguns recados. O primeiro deles é relativo à campanha do agasalho, que nós estamos fazendo na nossa casa, no Obreiros. Todos os sábados estamos recebendo agasalhos das 9 da manhã até às 18 horas. Estamos recebendo mantas, cobertores, agasalhos de adultos, de crianças. Estamos precisando muito de roupas de crianças de 3 a 12 anos. Está em falta e a necessidade é muito grande, as famílias estão precisando. E nós estamos atendendo em torno de 70, 80 famílias todos os meses, né? E nesse inverno nós não gostaríamos que essas crianças passassem frio. Então nós pedimos que aqueles que têm no seu armário uma roupa que já não usa mais, uma roupa usada, uma nova ou seminova, para nós não tem problema, vocês podem doar aquilo que for mais fácil e prático para vocês. Estamos precisando de roupas de crianças principalmente, mas também de adultos, aqueles que puderem fazer uma reforminha, uma faxininha no seu armário, tirar aquela roupa que já não usa mais, tanto dos filhos quanto as nossas, dos adultos, e levar no Obreiros. É muito simples, é só chegar, estacionar o carro na frente, descer a rampa por um lado, entregar, sem contato, entregar nos carrinhos, depositar nos carrinhos que ficam ali na frente, no saguão de entrada, e sair pela rampa do outro lado, do outro portão, na entrada principal do Obreiros. Então, para nós é muito importante e muito útil essa doação. Também estamos recebendo alimentos para essas mesmas famílias. O mês passado, entregamos em torno de 90 cestas básicas. São pessoas que precisam, que estão em dificuldade financeira, que estão sem emprego, são crianças, são mães, são pais que precisam realmente colocar o alimento em casa e não têm condições, que vivem numa situação muito complicada, abaixo da linha da pobreza, necessitando do nosso auxílio. Então, é só levar 1 quilo de alimento, ou o que puder doar, nós estamos recebendo várias doações, nós temos a lista no nosso site, o que precisar olhar no site, a gente tem as informações, tá bom? Então nós agradecemos muito o carinho, a colaboração de todos. No final do ano nós conseguimos distribuir mais de 20 toneladas de alimento todos os anos. Então para nós é muito bom esse trabalho de formiguinha, cada um leva um pouquinho, o que pode contribuir, Então para nós é muito importante. Recebemos doações desde cestas completas até 1 quilo de alimentos. São jovens, são adolescentes que dão a sua contribuição, são adultos que podem dar um pouco mais, levam também, empresas também doam. Então nós agradecemos muito e é dessa forma que nós conseguimos auxiliar essas famílias, todos os meses. Nós também gostaríamos de avisar que o nosso site tem todas as informações do funcionamento atual da nossa casa. Então, quem tiver precisando de algum atendimento virtual, quem tiver curiosidade de conhecer os cursos da casa, é só entrar no nosso site que é obreirosdobem.org.br, e lá você pode inclusive interagir com a gente. Manda uma mensagem, uma pergunta, uma dúvida, que nós vamos responder. Então, vamos ler agora o nosso projeto de transformação moral. Projeto de transformação moral, semana da reflexão da lei de reprodução.
É lei da natureza a reprodução dos seres vivos? Evidentemente, sem a reprodução, o mundo corporal pereceria. Livro dos Espíritos, questão 686. Amigos, a lei de reprodução, lei divina onde o homem e a mulher se unem com o objetivo de perpetuar a espécie, através desta lei é que todos os reinos vão se depurando. Deus, em sua infinita misericórdia, bondade e justiça, nos mantém em equilíbrio, nos dando a oportunidade bendita da reencarnação. Desta maneira, a humanidade sai do primitivismo, aprimorando-se, desenvolvendo o intelecto e a moralidade. O objetivo maior é a conquista do amor, onde a família carnal passa por experiências que aos poucos se melhora, juntando-se e ampliando a família espiritual. Pai, mãe, filhos, família inicial, que a lei de reprodução coloca próximos para que um receba a influência do outro, avivando a fraternidade e a solidariedade. Mas, como em tudo, deve haver muita responsabilidade, que seja a reprodução também responsável, para que os indivíduos não se comprometam com as leis divinas e nem com o processo do nosso planeta. Em comemoração ao Dia das Mães, fica aqui um agradecimento por participarem ativamente na lei da reprodução, dando aos espíritos necessitados as oportunidades que precisam para a elevação espiritual. Texto do Evangelho para a semana, capítulo 14, item 8. O parentesco corporal e o parentesco espiritual. E nesse momento, então, nós convidamos a todos a elevarmos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, trocando ideias, sentimentos, buscando a nossa melhora íntima, o nosso reequilíbrio, que possamos estar conectados com esses amigos espirituais que se encontram nos nossos lares neste momento, só esperando que baixemos os nossos pensamentos, a nossa agitação, que entremos em contato com eles para que eles possam nos ajudar, nos amparar, nos intuir, dar as boas ideias para que possamos continuar a nossa caminhada evolutiva em paz, em tranquilidade e equilíbrio. Nós agradecemos muito a presença de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, e dos amigos da espiritualidade aqui nos nossos lares. Que assim seja. A dor, a angústia, o vácuo, o vazio, a perda de um ente querido. Essas questões se encontram no Livro dos Espíritos, questões número 934 até a 936. Pode ser a mãe, pode ser o pai, um filho, um irmão, uma irmã, a avó, o avô, um tio. Às vezes, a pessoa nem possui laços consanguíneos, mas é um amigo fiel e dedicado de todas as horas. Sentimento de perda. Sentimento de perda. É a saudade, é o amor, muitos dizem. Mas será que nós entendemos o que é o amor? Será que nós sabemos como que funciona esse sentimento que todos nós temos dentro de nós? Será que o amor faz sofrer? O amor entristece? O amor escraviza? Ou será que o amor liberta, o amor alegra aquele que sente? Todos nós passamos por essas sensações de dor quando temos a perda de alguém.
Mas nós precisamos pensar nessas questões, principalmente nos dias de hoje, onde muitas pessoas próximas estão indo de repente por essa questão de pandemia que estamos passando. São muitas as pessoas que passam por dificuldades neste momento, pelo não entendimento do que está acontecendo. Ontem estávamos conversando com um psiquiatra, amigo, presidente da AME de Osasco, Dr. Alejandro Vera, e ele estava falando que nós ainda não estamos sentindo, né, a sociedade brasileira, né, não está passando, ainda não conseguiu entender o que está acontecendo e ainda não está passando os reflexos do que vem acontecendo. Isso vai ser mais para frente. Então são muitos os problemas hoje já de conflitos, problemas de dificuldades de entendimento por essas questões que estamos passando. E aí entra o Espiritismo. Ele nos diz que Deus, na sua perfeição, não age equivocadamente. Ao contrário, através das suas leis divinas, que regem todo o universo, todos os planetas, todas as estrelas, todas as galáxias, todo o universo. Ele não erra. E nós precisamos entender que não cai uma folha de uma árvore se o Pai assim não o quiser. Então estamos no local adequado, estamos no momento adequado para passar por esses aprendizados novos que vão acelerar com certeza a evolução da nossa sociedade. Precisamos entender que o amor, ele liberta e não escraviza. Precisamos entender que nós precisamos deixar esses amigos que partem, esses parentes, esses amores, seguirem a sua trajetória. Precisamos entender que todos nós nascemos, crescemos, vivenciamos algumas experiências, aprendemos, aprendizados que acontecem para todos nós, em todas as casas, em todos os lares, para todos os indivíduos. É óbvio que existe a dor, o luto, o sofrimento, mas isso, né, que é normal nos primeiros tempos, quando nós perdemos alguém querido, isso não pode nos paralisar por todo o tempo. Temos a tendência a vivenciar aquele luto e depois não conseguirmos sair. Muitas pessoas passam por dias, meses de angústia, mas é necessário entender que existe uma programação reencarnatória. Todos nós precisamos entender que é natural que um dia partamos para o mundo espiritual. O luto ele é vivenciado diferente pelas sociedades, pelas culturas. Aquelas culturas que têm uma espiritualidade mais presente, mais forte, passam com mais tranquilidade, com mais equilíbrio. Aquelas sociedades, aquelas culturas que são mais ligadas ao material, com certeza sofrem mais neste momento. Eu lembro muito bem quando era criança e via aquelas questões de luto da minha época, né, na época de criança, pessoas todas de preto, pessoas cobrindo os espelhos, não comendo, muitas vezes desmaiavam, mas não era da emoção, não. Era de não comer, não se alimentar naquele momento de dor, naquele momento de perda. É normal que não sentimos fome, mas também é normal que no segundo momento voltemos à nossa vida. Então, as pessoas entravam num sentimento e isso perdurava por muito tempo. E as viúvas, os filhos daquele que perdeu, né, daquele homem que partiu, por exemplo, eles eram vistos como pessoas que precisavam passar por essa dor. Se não passassem, estavam dando, né, um mau testemunho. E essas questões perduravam por meses.
Nós precisamos entender que precisamos desapegar, deixar o outro ir. Deixar o outro ir para a nossa pátria real, que é o mundo espiritual. A nossa realidade não é somente aqui, na Terra, né, encarnados. Somos seres espirituais, vivenciando o momento aqui na Terra. Somos espíritos, nós somos seres espirituais na nossa essência. E devemos entender que nós devemos seguir o caminho natural das coisas. É óbvio que devemos nos proteger, devemos seguir a lei de conservação, buscar a nossa conservação, né? Vivermos de uma maneira saudável, o mais possível, devemos proteger aqueles que amamos, mas temos que entender que vão acontecer situações durante a nossa jornada aqui na Terra. Eu sempre tenho presente um amigo, uma família de amigos, na realidade, que a mãezinha já estava, né, eles todos adultos, com mais de 50 anos, e a mãezinha deles, né, a nona, já estava com mais de 90 e já bem desgastada, né, corpo físico. A mente, ela já parecia que não estava mais presente, mas eles a tratavam com muito carinho, com muito amor. E eu me lembro as palavras desses amigos quando ela desencarnou com 90 e tantos anos. Sofriam muito, achavam que ela deveria ficar mais um tempo aqui no planeta, encarnada, que eles não entendiam por que ela tinha ido, se não foi erro médico, se não foi descuido de uma irmã ou de outra que cuidava da vozinha, né, da nona. E eu fiquei pensando, quanto... É óbvio que é natural a gente querer estar perto de quem a gente ama, isso é lógico, isso é claro. Mas quanto apego, né? Não deixar, ela parecia que já não estava mais ali. As pessoas falavam com ela e ela tinha um olhar perdido, até respondia, mas vagamente, né? E as pessoas, os filhos, as noras, né, os netos, bisnetos, ela já tinha, querendo segurá-la, trancá-la aqui no plano material. Precisamos desapegar, precisamos entender que todos nós vamos partir. Quando nós partirmos, o que nós queremos receber do outro lado? Gostaríamos de receber aqueles espíritos amigos que foram antes de nós. E da mesma forma, sermos os espíritos amigos, preparando o ambiente, né? Quando nós vamos receber uma visita, não é assim que fazemos na nossa casa, quando estivermos no plano espiritual também, estaremos esperando aqueles amigos, filhos, irmãos que ficaram no plano material. E com certeza vão precisar da nossa ajuda quando estivermos lá. A palavra perda é utilizada impropriamente, visto que nós nada perdemos. Por quê? Porque nada possuímos. Tudo é concedido por Deus a nós, espíritos, a título de empréstimo. Por algum tempo, para instrumento do nosso progresso. A família, ela é nos dada como um cartão de visita a hora que chegamos na nossa encarnação. É a proteção dos pais, é a amizade dos irmãos, é a convivência no lar, onde nós vamos aparando as nossas arestas, encontrando espíritos amigos, sim, e às vezes também desafetos de outras encarnações. Então nós trazemos, todos nós, bagagens para o plano físico, né? Encarnações que passamos lá atrás e experiências que adquirimos, algumas boas e outras nem tanto, que precisamos reaprender, repassar por essas questões. E a família, a reencarnação, ela é a ferramenta divina que Deus nos entrega para que nós possamos evoluir, crescer, né?
Então nós temos esse sentimento de perda. Na verdade, achamos que somos donos. Meu filho, minha família, meu irmão, meu pai, minha mãe. Mas são espíritos como nós, individuais, que precisam passar por suas experiências. E isso muitas vezes nós não entendemos. E a palavra amor aí entra de novo. Nós confundimos amar alguém a querer que faça aquilo que nós achamos o correto. A entender o mundo sob nossos olhos, sobre as nossas vivências, sobre o nosso conhecimento. E muitas vezes as pessoas que estão ao nosso lado pensam diferente. Para isso já basta deixar de amar. Deixar de amar não é possível, porque se amamos, nós entendemos, nós compreendemos. E é isso que nós temos que entender. Na verdade, que a família não é nossa propriedade. Aqueles seres que estão ali são concessões de Deus para nos amparar, nos proteger, caminharmos juntos, aprendermos juntos, reconciliarmos muitas vezes. Mas é uma concessão que Deus nos dá para vivenciarmos aqui no planeta. Assim também com os amigos, com as pessoas que convivemos. São concessões de Deus que nós podemos aprender juntos. E muitas vezes agimos como crianças mimadas, que gostaríamos que fosse feito à nossa moda, ao nosso feitio. E a vida não funciona desse jeito. Esse é um grande aprendizado que nós temos nas encarnações aqui no planeta. Esse sentimento de perda, né? Nós falamos minha casa, meu lar, meu carro, meu dinheiro, né? E na verdade nós não temos, nem mesmo esses bens materiais são nossos. Basta você parar de pagar o IPTU na casa, parar de pagar o IPVA, parar de pagar o condomínio, que você vai ver que esses bens terrenos também não são tão nossos assim, né? Ou seja, estamos sempre continuando, nós estamos sempre fazendo a manutenção desses bens físicos, que também não são nossa propriedade. O que dirá a família? O que dirá pessoas, seres vivos, inteligentes, que têm a sua cabeça, a sua forma de agir, a sua forma de pensar. Mas quando nós vemos uma criança pequena, um bebezinho, nós achamos que começou ali. Ali começou a encarnação daquela criança, daquele ser. Mas não. Nós vamos observar que conforme o tempo vai passando, ele vai colocando, se mostrando, se colocando na vida, né? Mostrando as suas intenções, os seus pensamentos, as suas tendências. E aí mais uma questão que nós que somos pais ou futuros pais precisamos entender. É nossa responsabilidade cuidar, orientar, né? E encaminhar esses seres que são filhos de Deus, colocados como responsabilidade para a nossa educação. Então nós temos a primeira lição nessa questão de perda de entes queridos, que nós temos que pensar, é que não são nossos, não são propriedades nossas, nem os filhos, nem os pais, nem as pessoas que nós amamos, são seres que têm uma outra bagagem espiritual. Todos nós somos seres únicos da encarnação, cada um com sua história, cada um com o seu momento. A doutrina espírita, ela nos ensina que nós temos uma vida, algumas vidas que já passamos lá atrás, e isso que nos construiu, que nos fez chegar até aqui. E ela nos ensina também que teremos uma vida futura, que iremos para o plano espiritual, que continuaremos sendo o que somos, sem essa casca, sem esse corpo, mas seremos os mesmos seres que aqui habitamos neste momento, com as mesmas tendências, os mesmos gostos, as mesmas manias. Por isso precisamos estar sempre nos melhorando, para estarmos melhor quando voltarmos ao plano espiritual. E lá reencontraremos aqueles companheiros que foram antes que nós. E também receberemos aqueles que virão depois da nossa chegada no plano espiritual. É da lei, é normal que passemos por essas situações. A imortalidade da alma é um pilar da doutrina espírita.
E essa separação temporária, pois mais cedo ou mais tarde vai acontecer com todos, ela é simplesmente uma reunião de espíritos afins. Estaremos juntos no plano espiritual. O próprio Jesus já nos fala da vida futura. O próprio Jesus já diz que o reino dele não é aqui na matéria, mas sim da espiritualidade. Não é mesmo? A morte é natural. Nós nascemos, nós crescemos, nós vivemos, aprendemos e morremos, né? Existe essa ligação que nós temos com alguns espíritos, familiares, amigos, elas continuam, elas perduram do outro lado. Muitas vezes, até aqui mesmo, encarnados, nós sonhamos com esses amigos. Nós conversamos, temos esse contato mediúnico, ou seja, no sono nós nos desdobramos, ou seja, nós vamos de encontro a esses companheiros. E temos encontro, muitas vezes nos chegamos a lembrar, talvez com não tanta nitidez, mas às vezes sonhamos com esses companheiros. Ou eles vêm até o nosso encontro, né? Nos abraçam, estão felizes conosco. Nós temos que entender que eles querem a nossa felicidade. E nós devemos querer também a felicidade deles. Lembrar dos bons momentos, das risadas. Saudade, lógico que vamos ter. Mas nós precisamos entender que se nós não estivermos bem, vai repercutir também na espiritualidade, nesses amigos. Porque esses laços, eles não se desfazem. Então precisamos entender que o reflexo do que sentimos aqui chega até esses irmãos que se preocupam, que se incomodam, que não conseguem vivenciar as suas experiências, que eles continuam vivenciando no plano espiritual, de tanta preocupação que temos como nós. Temos que deixar ir. Não vamos perder. Não existe perda. Existe sim um laço de amizade, um laço fluídico, uma preocupação. Quando alguém da nossa família viaja para um mundo diferente, aqui na Terra mesmo, para um outro continente, para um outro país, nós perdemos o laço? Nós perdemos? Não. É óbvio que hoje, antigamente não, antigamente até perdíamos, né? Até as notícias, só chegavam cartas. Hoje, temos os e-mails, temos a internet, temos o vídeo no telefone, ou seja, estamos próximos. Vai chegar um momento que nós estaremos muito próximos desses amigos no plano espiritual. Não é ainda a hora. Mas nós temos a mediunidade que nos coloca em contato. Quantas cartas Chico Xavier não recebeu? Quantas famílias se sentiram felizes, acolhidas, por receberem notícias desses amigos que estão na espiritualidade, através do Chico, através de outros médiuns tantos hoje, né, que trabalham, que se dedicam a essa função das cartas, das psicografias. Quanto acolhimento o Espiritismo não trouxe para essas pessoas? Então nós precisamos entender que amar, que ter carinho, que ter saudade não é igual ao apego excessivo. Nós temos casos na nossa própria família de pessoas, uma amiga em especial, uma prima em especial, que perdeu a filha num acidente. E tinha duas filhas, a mais velha e a mais nova, e ela perdeu essa filha num acidente. Ela perdeu há mais de 20 anos essa filha, que era jovem, que era adolescente, e não se conformou até hoje. Até hoje ela vai até o túmulo e chora e se debruça, ao ponto, o envolvimento dela com essa filha, a não aceitação da morte foi tão grande para ela, que até a filha mais velha sentiu-se relegada. Chegou a ter problemas por sentir que ela deveria ter ido e ter ficado a outra, porque ela não representava o amor que ela via que a mãe tinha pela irmã mais nova, criando um problema, um desconforto na família. Então nós precisamos entender que nós devemos continuar a nossa jornada. Temos outras pessoas importantes também. Não vamos deixar de amar aquela que foi. Ao contrário,
continuaremos amando com muita força, sentindo saudade. Mas nós precisamos pensar nessas questões. Precisamos pensar primeiro no bem-estar dessa pessoa que partiu no plano espiritual, que ela consiga desenvolver sua vida. E precisamos pensar também no bem-estar das pessoas que ficaram ao nosso redor. Devemos pensar nos falecidos, nos que partiram, nos entes queridos que já empreenderam essa viagem de regresso à pátria espiritual com muito amor, com muito carinho e mesmo com muita alegria, porque eles se sentirão igualmente como nós nos sentimos aqui. O que estamos sentindo aqui reflete lá. E se amamos, queremos ver bem a pessoa a qual recebe o nosso afeto. Pensamentos fixos, dia e noite, todos os dias, não aceitação, pode prejudicar a estada desse companheiro no plano espiritual. Podemos estar, na verdade, prejudicando esses entes queridos, né? Todo dia, todo momento, remoendo, pedindo que estejam ao nosso lado. Isso não é muito bom. Precisamos entender que quem ama liberta. Quem ama, ama incondicionalmente. Continua amando depois que esse partiu do nosso lado. Precisamos entender que o amor é de essência divina e todos nós temos essa chama dentro de nós. Nós gostaríamos de encerrar esse bate-papo que nós fizemos agora, essa conversa que tivemos, com um texto, com uma história, na verdade, que chama Amor Verdadeiro. Um famoso professor se encontrou com um grupo de jovens que falava contra o casamento. Argumentavam que o que mantém um casal é o romantismo e que é preferível acabar com a relação quando este se apaga, em vez de se submeter à triste monotonia do matrimônio. O mestre disse que respeitava a opinião, mas lhes contou a seguinte história. Meus pais viveram 55 anos casados. Numa manhã, minha mãe descia as escadas para preparar o café e sofreu um infarto. Meu pai correu até ela, levantou-a como pôde e, quase se arrastando, a levou até a caminhonete. Dirigiu a toda velocidade até o hospital, mas quando chegou, infelizmente, ela já estava morta. Durante o velório, meu pai não falou. Ficava o tempo todo olhando para o nada, quase não chorou. Eu e meus irmãos tentamos em vão quebrar a nostalgia recordando momentos engraçados. Na hora do sepultamento, papai, já mais calmo, passou a mão sobre o caixão e falou com sentida emoção. Meus filhos, foram 55 bons anos. Ninguém pode falar do amor verdadeiro se não tem ideia do que é compartilhar a vida com alguém por tanto tempo. Fez uma pausa, enxugou as lágrimas e continuou. Ela e eu estivemos juntos em muitas crises. Mudei de emprego, renovamos toda a mobília quando vendemos a casa e mudamos de cidade. Compartilhamos a alegria de ver nossos filhos concluírem a faculdade. Choramos um ao lado do outro quando entes queridos partiram. Oramos juntos na sala de espera de alguns hospitais. Nos apoiamos na hora da dor. Trocamos abraços em cada Natal e perdoamos os nossos erros. Filhos, agora ela se foi e eu estou contente. E vocês sabem por que estou contente? Porque ela se foi antes de mim
e não teve que viver a agonia e a dor de me enterrar, de ficar só depois da minha partida. Sou eu que vou passar por essa situação e agradeço a Deus por isso. Eu a amo tanto que não gostaria que sofresse assim. Quando meu pai terminou de falar, meus irmãos e eu estávamos com os rostos cobertos de lágrimas. Nós o abraçamos e ele nos consolava dizendo: está tudo bem, meus filhos. Podemos ir para casa. Este foi um bom dia. E por fim, o professor concluiu: naquele dia, entendi o que é o verdadeiro amor. Está muito além do romantismo e não tem muito a ver com o erotismo, mas se vincula ao trabalho e ao cuidado a que se professam duas pessoas realmente comprometidas. Quando o mestre terminou de falar, os jovens universitários não puderam argumentar, pois esse tipo de amor era algo que não conheciam. O verdadeiro amor se revela nos pequenos gestos, no dia a dia e por todos os dias. O verdadeiro amor não é egoísta, não é presunçoso, nem alimenta o desejo de posse sobre a pessoa amada. Quem ama verdadeiramente prefere sofrer ao causar sofrimento. Prefere renunciar à própria felicidade para promover a felicidade de quem ama. Alguns dirão que quem age assim não tem amor próprio, mas amor próprio não quer dizer individualismo. O que geralmente acontece com o individualista, em caso da separação pela morte, é debruçar-se sobre o caixão e perguntar: o que será de mim? Já aquele que ama e se preocupa verdadeiramente com o ser amado, perguntará: o que será dele ou o que será dela? Isso demonstra que seu amor é grande o suficiente para pensar mais no outro do que em si mesmo. E eu gostaria de aproveitar esse momento de luz, de paz, de equilíbrio, de tranquilidade nos nossos lares, no lar de cada um desses amigos que estão acompanhando a nossa conversa, pedir a proteção de Deus e de Jesus, a visita dos bons amigos, da equipe espiritual do Obreiros neste instante que está junto com cada um de vocês nos lares, protegendo, amparando, intuindo, esclarecendo sempre. Que possamos receber essas bênçãos que recebemos todos os dias nos nossos lares com satisfação, sempre agradecidos pela ajuda, pela paz e pelo equilíbrio. E que possamos, ao desligar essa palestra de hoje, estarmos mais confiantes, mais felizes, mais certos da nossa caminhada evolutiva aqui no planeta, com fé, com esperança e muito amor. Muito obrigado pela paciência, muito obrigado pelo carinho de vocês. Que assim seja.